O general Tomás Paiva, atual comandante do Exército, disse que o Exército não tem que ser elogiado por não ter aderido ao golpe. Ele disse que ter ficado do lado da democracia não foi mais do que obrigação, e tá certo. Mas e os generais golpistas? Onde estava a coesão inabalável do Exército de Caxias enquanto eles estavam tramando e alimentando o golpismo em porta de quartel? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like ou o seu dislike e o seu comentário, que é sempre tão importante. Falei rapidamente na quinta-feira num vídeo curto, improvisado, porque eu estava saindo de viagem, sobre a delação do Mauro Cid, que deixa clara, segundo os vazamentos, sempre os vazamentos, deixa clara que o plano golpista dos bolsonaristas foi apresentado sim à cúpula das três forças e que o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, queria aderir. E não vou me antecipar à justiça, eu estou falando de um vazamento numa delação premiada que está investigando o que de fato aconteceu entre as eleições e o 8 de janeiro. Que houve crime, isso é óbvio. 3 palácios destruídos e uma minuta de golpe de posse do ministro da Justiça da época e do ajudante de ordens do ex-presidente dão materialidade a essa tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, inclusive com o uso de violência. Mas, mesmo dando aos suspeitos amplo direito de defesa, a gente precisa considerar uma coisa importante. Mauro Cid disse que houve uma reunião entre o ex-presidente e a cúpula militar para tratar exclusivamente desse tema. Tem até uma frase para entrar para os livros de história que teria sido proferida pelo general Freire Gomes, o então comandante do Exército. Segundo Mauro Cid, o general disse: "Presidente, se o senhor for em frente com isso, seria obrigado a prendê-lo." Desculpa, gente, eu sou formado em História. Aquele quadro do Pedro Américo, com Dom Pedro I levantando a espada e gritando independência ou morte, já foi desconstruído. Dom Pedro estava montado numa mula, com diarreia, numa comitiva com menos de 20 pessoas. Não tinha ninguém ali com roupa de gala, nenhum dragão da independência. E eu não consigo conceber, diante de tudo que se sabe, que o comandante do Exército ameaçaria prender o ex-presidente. Nenhuma das três forças negou a existência do encontro. Isso é importantíssimo dizer. O Exército soltou uma nota dizendo que não vai comentar a investigação em curso, mas a gente sabe que, se não tivesse acontecido a reunião, o Exército desmentiria a existência do encontro. A Marinha, que estava sendo comandada por um provável golpista, fez quase uma outra delação. Ela disse que não teve acesso ao depoimento do Cid, mas que defende a legislação, a ética, a transparência e, cereja do bolo, vou ler o trechinho. A Marinha reitera ainda que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da força e que permanece à disposição da Justiça para contribuir integralmente com as investigações. Meu amigo e minha amiga que estão vendo esse monte de golpistas até hoje apoiando o bandido que tentou permanecer à força no poder. Se a posição do comandante não é a posição da Marinha, quem fala em nome da Marinha? Dá para entender meu ponto aqui, né? Eu acho sim que o comandante Garnier deve ter saído do comando muito frustrado. Ele sequer participou da posse do sucessor dele, o que é uma quebra de tradição bastante significativa no mundo militar. Mas eu não consigo conceber que o cara proponha um golpe, que isso seja feito diante dos comandantes das duas outras forças e mesmo assim ele saia pela porta da frente e sem que a Marinha tenha tomado, pelo menos que a gente saiba, qualquer atitude. O mesmo eu digo em relação ao Exército. Voltando ao independência ou morte e a suposta frase de efeito do ex-comandante, quem prende presidente da República não é comandante militar. A Constituição é clara. Não é tão simples prender um presidente da República no exercício do seu cargo. Não se pode, por lei, prender um presidente da República em flagrante, por exemplo, ou ter prisão preventiva decretada. Presidente em exercício só pode ser preso depois da condenação. E para condenar, primeiro a PGR, Procuradoria-Geral da República, precisa acolher a denúncia. Aqui a gente está falando do Augusto Aras, que deixa o cargo semana que vem, graças a Deus. Depois a PGR manda para a Câmara, ou seja, para o Arthur Lira, que não está deixando o cargo, que pena, senhor. E aí o STF julga.
Então, francamente, se o comandante do exército ameaçou prender o Bolsonaro, o que é no mínimo surpreendente, ele usou de uma figura de linguagem, ou ameaçou explorando a ignorância do ex-presidente para tentar fazer ele parar de falar besteira. Só que ele não estava só falando besteira, ele estava desesperadamente tentando achar qualquer forma de dar um verniz de legalidade para o golpe. Sacou o tal artigo 142, deturpou totalmente o sentido dele, achou uns viúvos da ditadura para defender a tese das Forças Armadas como poder moderador e está até hoje dizendo que jogou dentro das 4 linhas, tá ok? Para exemplificar de um jeito fácil, o cara mata a esposa, é enquadrado em crime de feminicídio. Como o feminicídio é crime hediondo e tem pena mais alta, ele saca do artigo 5º da Constituição para dizer: não, a Constituição é clara, matar minha esposa é que nem matar meu vizinho, porque todos são iguais perante a lei. Entende? Tentar deturpar a Constituição para fazer caber o que você quer dentro dela não é jogar dentro das 4 linhas. O Exército foi testemunha e muitos dos seus generais cúmplices de um plano estruturado, que visava jogar o país no caos, como primeira parte, para forçar a entrada do Exército em campo e a anulação das eleições para administrar o caos que ele mesmo ajudou a provocar. Se o Freire Gomes ameaçou prender o Bolsonaro, por que a inteligência do Exército não fez nada, absolutamente nada, contra os seus membros de todas as patentes que vinham discutindo o golpismo abertamente em grupos de WhatsApp e em porta de quartel? Não cola. Foi durante o comando do Freire Gomes que a gente viu o Carnagolpe, com caixa de som boombox, barraca, churrasco, banheiro químico. E eu não vou cansar de repetir, Heleno e Braga Neto botando pilha. Então, concordando com o atual comandante, no sentido de que não ir em frente com o golpe não foi mais do que obrigação, isso é só o começo. Para a gente ter tranquilidade institucional, tenho repetido isso, a punição dos artífices, dos líderes do movimento, tem que ser exemplar e tem que ser célere. E esse é o maior problema, porque o ritmo da justiça é muito mais lento que o ritmo da política. Tem um elefante na sala. O José Múcio, ministro da Defesa do governo Lula, disse, como se fosse normal, que muita gente não queria largar o poder, que ele tentou falar com o almirante Garnier na época da transição e o comandante da Marinha não quis recebê-lo. Gravíssimo. Eu entendo que o grupo que trabalhou na transição não podia fazer muita coisa. Eu entendo que o Lula tenha tomado posse pisando em ovos. Mas por quê? Porque foi uma vitória apertada, porque a extrema-direita é violenta e golpista e porque o governo eleito tinha sim muitos motivos, inclusive históricos, para acreditar que os militares poderiam tentar um golpe. E que tudo tinha que ser tratado com muito tato, porque os golpistas usaram como bucha de canhão, botaram lá na frente para se ferrar, os tios do Zap. E agora tá todo mundo com cara de paisagem. O que as Forças Armadas deveriam ter feito quando o Bolsonaro levou para análise deles a ideia do golpe é uma discussão jurídica. A Justiça Militar vai alegar que eles eram subordinados e como eles não levaram o plano às vias de fato, não são eles que têm que responder por nada. A Justiça Comum se divide, mas prevalece a ideia de que, no mínimo, os comandantes deveriam ter pedido à PGR que instaurasse um procedimento criminal contra o ex-presidente. Mas, se valer para os outros o que a Marinha disse que vale para ela, indivíduos não representam o posicionamento da força, que o Exército facilite a justa responsabilização dos indivíduos que tramaram contra a democracia brasileira. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike se você não gostou do que eu disse, e o seu comentário, que é muito importante, até para eu entender por que você não gostou do que eu disse. Lute pela democracia.